Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 28º domingo do tempo comum. Hoje somos convidados a refletir sobre a resposta que o ser humano deve dar ao imenso amor de Deus. Recordemos que a história da humanidade está repleta de vidas que conseguiram acolher este amor, em meio às alegrias e tristezas. As outras intenções desta missa são pelas almas de Niro Alberto Alves da Silva, 5 meses, por Gilberto, 3 dias de falecimento, e Cleire Nogueira Divino, 7º dia. E também pelos aniversários do pessoal da comunidade São Tomé, de 15/10 a 21/10, Lúcia Cavalcante Giacomo e Roberta Lúcia Pires Vilarinho. Todos de pé para o início da nossa Santa Missa, com o presidente da celebração, Padre Abílio. Nosso canto de entrada será o número 1 do folheto da Santa Missa. Em meu amor pela igreja e ardor missionário, eu quisera ser apóstolo, profeta e mártir, também sacerdote, tudo escolher. No corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais, do todo procurando bem, nenhum é mais. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, pra que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor. Quisera percorrer a terra, anunciar a Cristo a todos os irmãos, plantar a cruz em todo canto, dar a minha vida pela salvação. Mas a resposta eu encontrei a este apaixonado amor. É a caridade, eis a lei, o dom maior. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, pra que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, pra que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor, serei o amor. Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje começamos com um canto de Santa Teresinha, né? Exato. Pois é. Depois da festa de Santa Teresinha, eu ainda não tinha voltado aqui, né? Bom, até hoje eu vou falar também sobre alguns aspectos da vida de Santa Teresinha que são para nós muito importantes. Nesta nossa missa de hoje, nós temos... Eu não gostaria de celebrar missa por nenhuma, nem de 3 dias, nem de 7º dia, nem de mês nenhum. Eu gostaria que todo mundo vivesse sempre, mas a nossa vida aqui é uma passagem, e por isso de vez em quando amigos nossos nos deixam, uns através de uma morte natural, outros através de morte, que eu não digo artificial, mas provocada, como o caso de São Manuel, um amigo nosso, que no dia 12, dia das crianças, ele tinha um parquinho, e no final do dia os bandidos pensaram que ele estava cheio de dinheiro
Na volta para casa, cercaram-no e fuzilaram-no. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, e por causa do dinheiro, enfim, lá se foi a vida de São Manuel. Mas aqui hoje nós queremos lembrar outros amigos nossos que nos deixaram. O senhor Niro Alberto Alves da Silva, falecido há 5 meses, o senhor Gilberto, falecido há 3 dias, e Cleire Nogueira Divino, falecido há 7 dias. Também o senhor Manuel, falecido na quinta-feira passada. Então, vamos lembrar outros amigos nossos. Eles foram maravilhosos, trabalharam muito para que nós tivéssemos dias melhores, e por isso vamos lembrá-los. Eu lhes digo uma coisa, que eu estava pensando na vida, e eu cheguei à seguinte conclusão: a gente não morre enquanto tiver alguém que se lembra da gente. Enquanto tiver alguém que se lembra da gente, a gente não morre. Então, enquanto a gente puder olhar aqui e dizer o nome deste ou daquele, como é o caso de São Gilberto, Niro Alberto, Cleire, São Manuel, essas pessoas permanecem vivas no coração da gente. Então é muito bom lembrá-los, é muito bom agradecer-lhes, e nas missas de domingo não só louvamos o Senhor, como também louvamos e agradecemos esses entes queridos. Vamos iniciar cantando em nome do Pai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. O ato penitencial será cantado. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos cantar o hino de louvor. Glória, glória a Deus, glória, glória no alto do céu, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos rendemos graças por tua imensa glória. Senhor Deus, glória, Rei dos céus, glória, Deus Pai, Deus onipotente, glória. Glória, glória a Deus, glória, glória no alto do céu, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória, Senhor, Filho unigênito, Jesus Cristo, Senhor, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus, glória, glória no alto do céu, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória, glória, só vós sois o Santo e Senhor, só vós o Altíssimo Cristo Jesus, com o Espírito Santo na glória do Pai. Amém. Glória, glória a Deus, glória, glória no alto do céu, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória. Vamos falar com Deus, seguindo a oração de número 5. Todos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O encontro com Deus do amor gera a paz, a comunhão e a fraternidade, devendo ser vivida em todas as circunstâncias. Ninguém acolhe o amor de Deus se não se deixar converter profundamente. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações.
O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre esse monte. Palavra do Senhor. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Na casa do Senhor habitarei eternamente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Palavra do Senhor. Todos de pé para anúncio ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber do Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e até os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. E perguntaram-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão. E aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Podem sentar-se um pouco. Eu hoje vou lhes falar sobre Santa Teresinha, mas antes disso, eu quero chamar a atenção para as nossas leituras, porque ao domingo, como todo mundo já sabe, a gente aproveita, é nossa obrigação, dar uma paradinha, vir até a casa de Deus para agradecer essa proteção que Deus nos dá durante a semana, e que na verdade é muita mesmo. Também nós vimos aqui a casa de Deus e aproveitamos para lembrar a Deus os nossos amigos queridos que estão lá na sua eterna morada. Dizer para cada um deles o nosso muito obrigado, porque nos transmitiram tanta coisa boa que não tem quem consiga pagar tanto, a não ser
agradecendo através das nossas missas. Mas estando aqui na igreja, Deus sempre nos fala e deixa algumas palavrinhas, algumas frases que nós devemos lembrá-las durante a semana. Eu escolhi da primeira leitura exatamente a última frase, que diz o seguinte: a mão do Senhor repousará sobre este monte. Neste caso aqui, este monte significa a mão do Senhor repousará sobre mim, esta pessoa, este ser. Então, sempre que a gente, durante a semana, passa por uma dificuldade maior, a gente deve se lembrar que a mão do Senhor está sobre mim, e Ele, sem dúvida, vai resolver tudo juntamente comigo. Por isso não vou me estressar, porque a mão do Senhor está sobre mim. E ela estando sobre mim, as coisas se resolvem de uma maneira bastante fácil, até porque, complementando essa frase, nós pegamos da segunda leitura uma outra frase de São Paulo aos Filipenses, que diz: tudo posso naquele que me dá força. Então, calma, porque a força vem de Deus, e com a força de Deus a gente, na verdade, tudo pode. Tudo pode. Entrando no Evangelho, o negócio está mais complicado nesse Evangelho, porque o evangelista São Mateus, querendo explicar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o carinho de Deus para com todos, se embaralhou aí de tal modo que a gente já não sabe mais se ele queria dizer que Deus é misericordioso ou se Deus é justiceiro, porque o Evangelho vai muito bem até quando o evangelista fala que o reino de Deus é como a história do rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Tudo bem, então fez os seus convites, mas as pessoas convidadas não deram a mínima para o convite, não apareceram, acharam que tinham coisa melhor. Por isso, uns foram para o campo, outros foram para o outro lado, e alguns até maltrataram as pessoas que fizeram o convite. Então, o que é que fez o rei? Mandou chamar aquelas outras pessoas que ninguém chamava. Aquelas pessoas estavam na rua, abandonadas. Eu quero a casa cheia, quero que comam tudo que eu preparei. Então, tudo que encontrar por aí, pode trazer aqui para casa. Até aí estava tudo bem, quer dizer, Deus está, através dessa parábola que Cristo falou, está mostrando que Ele quer acolher todas as pessoas. Só que depois Mateus se confunde aí, trazendo a história de um dos convidados que estava lá dentro de casa, mas que não tinha traje de festa. Ora, gente, o traje talvez fosse oferecido na hora da entrada. Se oferecer aos outros, por que não oferecer a ele? O problema não é tanto dele. Segundo, todos foram convidados, todos, sem exceção. Então, ele era um dos convidados. Não tinha nada que o pôr lá para fora. Mas São Mateus se enrola todo aí e depois termina de uma maneira onde ele queria chegar, mas que na verdade não corresponde tanto onde Deus quer chegar, quando ele diz: porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Na verdade, aos olhos de Deus, é assim, todos são chamados, não é muitos não. Deus chama todos, porque todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E poucos são os escolhidos, só não são escolhidos aqueles que não querem que os escolha, que Deus os escolha. Por isso, ele fez o convite a todos, mas alguns disseram: não quero. Se não quer, Deus mantém a liberdade. Então, na nossa vida é assim. Perante Deus, todos temos o mesmo valor, porque todos somos filhos dele. Os bonitos e os feios, os novos e os velhos, tudo é a mesma coisa. Para a mãe, para o pai, todos os filhos são bonitos. Para Deus é a mesmíssima coisa.
O pai e a mãe jamais poriam na rua algum filho, porque o filho, na verdade, estava com a roupa mal passada ou até ensurrada. Enfim, o que é que faria o pai e a mãe? Daria, como nós ouvimos a história do filho pródigo, que aí está a verdadeira imagem de Deus, daria uma roupa nova para ele. Faria uma festa que o filho chegou, andava afastado, mas voltou para casa. É motivo de alegria, é motivo de festa. Aí sim, nós vemos toda, na verdade, a dimensão de Deus misericordioso. Neste Evangelho, São Mateus queria dizer isso mesmo, mas se enrolou. Acontece, quem escreve tem que de vez em quando fazer uma revisão do que escreve, porque senão sai coisas que não correspondem sobretudo aquilo que Deus quer que o seu evangelizador, o seu missionário reproduza. Mas então, das nossas leituras de hoje, lembrem-se, a mão do Senhor vai estar toda a semana sobre a sua cabeça, para o proteger, para o guardar, para lhe dizer assim, calma. E mais, jamais lhe faltarão forças para aquilo que você precisa fazer de bom, porque a força do Senhor estará sobre você. Agora, umas palavrinhas sobre Santa Teresinha. Uma vez que eu estou lá na igreja Santa Teresinha e celebramos a festa de Santa Teresinha, e eu não tive a oportunidade de vir aqui e falar sobre ela. Eu peguei um livro que se chama História de uma Alma, escrito por Santa Teresinha, e de lá eu tirei algumas coisas importantes que podem ser úteis na nossa vida. Assim, apesar dela ter morrido apenas com 24 anos, ela nos deixou assim, sinais de muita maturidade espiritual. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Se a gente não tiver maturidade espiritual, o negócio não funciona bem. Quais são os sinais de maturidade espiritual que eu encontrei em Santa Teresinha? Por exemplo, ela aceita as pessoas como elas são. Lendo o livro a gente vê isso. Ela aceitava todas as pessoas como elas eram, e não até como Teresinha gostasse que elas fossem, certo? E nós temos que fazer a mesma coisa. Eu tenho que aceitar você tal como você é, e não como eu quero que você seja, tá? Cada irmã é uma para Santa Teresinha, e todas são diferentes umas das outras, e como tal devem ser respeitadas nessa diferença. Santa Teresinha entende que todas estão certas na sua própria perspectiva. A superiora que manda está certa, as irmãs que obedecem estão certas, mesmo quando as irmãs não gostam do que a superiora manda, mas a superiora, na sua função, está certa, e Teresinha se habituou a vê-la dessa maneira. Entende Teresinha que tudo o que faz deve levar à paz entre todas. Tudo que ela fazia para conseguir que no convento existisse harmonia, existisse paz, mesmo que isso custasse grandes sacrifícios. Isso também é um grande sinal de maturidade. E estar em paz para Santa Teresinha era estar a paz. Estar em paz seria estar em paz consigo mesma e não em paz com os outros. Porque estando em paz consigo mesma, automaticamente ela estaria em paz com as suas irmãs à sua volta. Na verdade, a maturidade se atinge quando se adquire a capacidade de distinguir entre precisar e querer. Também é uma coisa que Santa Teresinha fala exatamente isso, que nos faz pensar que nós só adquirimos a capacidade e a maturidade
quando conseguimos distinguir entre precisar e querer, e se é capaz de deixar ir o querer para ficar com o precisar. Eu quero isto e eu preciso disto ou daquilo, então eu deixo o eu quero para ficar com o que eu preciso. Aí já me desvencilho de muita coisa pesada na vida. Vejamos alguns exemplos também tirados da vida de Santa Teresinha que nos podem ser úteis. Nunca permitiram que Santa Teresinha possuísse uma simples Bíblia. Ela nunca teve nenhuma Bíblia, mas poucas pessoas decoraram mais passagens bíblicas quanto ela. Entre outras, de onde tirou minha missão é o amor. Diz assim o livro de Isaías, que ela escreveu lá no caderninho dela: eu que farei correr para ela a paz como um rio, a glória das nações como corrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados. Tudo isso havereis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva no campo. Isaías falava sobre exatamente essa tranquilidade que Deus repassa para cada um de nós, e Santa Teresinha viveu sempre muito tranquila, mesmo nas dificuldades maiores. Uma outra frase bíblica que ela acentuou e riscou por baixo foi da carta de São João, que diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos Deus, mas foi Ele que nos amou. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Lendo o livro que ela escreveu, a gente nota que não há uma página em que ela tente mudar as outras irmãs, mas sempre a vemos preocupada em mudar a si mesma. Eu não posso mudar os outros, mas posso me mudar a mim mesmo, afirmava Santa Teresinha. Teresinha não tinha expectativas de benefícios no relacionamento com as irmãs, nem no relacionamento com Deus. Ela não estava atrás de nada. A única preocupação de Teresinha era ela se doar pelo bem, e nessa alegria de se doar, ela já estava plenamente satisfeita. Teresinha jamais tentou provar ser mais inteligente que as outras, apesar de ser mais inteligente que as outras, mas aceita os serviços mais humildes, e sempre com o mesmo bom humor. Teresinha jamais buscou a aprovação dos outros, mas a aprovação de Deus. Não importa se outros aprovam o que eu faço, o importante é que Deus aprova o que eu faço. Os principais venenos que matam a nossa vida espiritual, não os encontramos em Teresinha. Quais são os venenos que matam a nossa vida espiritual? O poder, a preguiça, a comida, o egoísmo, a ambição, o medo, a raiva, o dinheiro. Nisso, Teresinha nunca se debruçou sobre isso. Não quis saber de nada disso. Qualquer coisa além do que precisamos, diz Teresinha, é veneno que mata a espiritualidade. Qualquer coisa além do que precisamos é veneno que mata a espiritualidade, afirmava Teresinha. Teresinha mostra-nos, na sua missão Amor, que aceitar o bem do outro é inspiração. Quando eu aceito o bem do outro, eu estou sendo inspirado. Quando eu não aceito o bem do outro, eu sinto inveja do outro.
mostra-nos ainda que uma incerteza, ela se torna na nossa vida uma aventura, e a gente vai atrás para conseguir. Agora, se eu não aceito as incertezas, eu crio em mim o medo, e o medo paralisa as nossas atividades. Quem ama se mantém sempre numa permanente aventura, falava Santa Teresinha. Santa Teresinha ainda nos ensina que a aceitação do que está além do nosso controle se torna tolerância. A não aceitação do que está além do nosso controle é raiva, e a raiva inviabiliza todo o amor. Santa Teresinha nos diz ainda que a não aceitação das pessoas como elas são é ódio. A aceitação das pessoas como elas são é amor. Daí a insistência em todos os seus escritos. Minha missão é o amor, missionária do amor, estamos no mesmo missionário, por isso ela é padroeira das missões, missionária do amor. Aquela frase bonita dela: em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como criança nos braços do seu Pai. Ou então, passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra. Jesus transformará meus atos sem valor, e tanto bem poderei fazer, fazendo tudo com amor. A morte é a passagem para a vida. Por fim, talvez o mais significativo para Teresinha e para cada um de nós, é que ela nos ensinou com a vida que a maturidade espiritual se ganha quando paramos de anexar felicidade em coisas materiais. Olhem, esta frase é meio complicada, mas é de uma profundidade extraordinária. A maturidade espiritual se ganha quando paramos de anexar felicidade em coisas materiais. Se eu fico muito feliz quando eu ganho um carro, se eu fico muito feliz porque comprei um apartamento, se eu fico muito feliz porque, enfim, eu recebo um presente muito bom, isso me atrapalha, é que eu sinta uma felicidade igual ou maior quando eu faço bem ao outro, quando eu ajudo o outro, quando eu me sacrifico pelo outro. Por isso ela falava dessa forma: a maturidade espiritual se ganha quando paramos de anexar felicidade em coisas materiais. Então, com este conjunto de valores, e concluindo, que nos deixou a herança a Santa Teresinha, podemos tomar então as nossas decisões com firmeza, dando resposta a todas as nossas interrogações com um método que ela seguiu, que era o método de Santa Teresinha. Era o seguinte: ela fazia 3 perguntas antes de executar alguma coisa. Quero, devo, posso. Beleza? Quando você quiser tomar uma decisão, pense como ela. Em primeiro lugar é: quero isso? Sim ou não? Eu até posso querer, mas devo fazer isso ou não devo fazer? Posso fazer isso? Que às vezes eu quero ou devo, mas eu não posso. Posso fazer isso? Não posso fazer isso? Se você tiver as 3 respostas: quero, sim; devo, sim; posso, sim, faça. Não pense 2 vezes. Se tiver um não, ou não quero, devo, posso, mas não quero, quero, posso, mas não devo, ou quero, devo, mas não posso, então pare, pense até que as 3 batam certinhas de uma maneira positiva.
Então, o bom resultado deste raciocínio pode também levar a cada um de nós a viver a paz interior e alcançarmos a maturidade espiritual. Eu quis trazer para vocês um resumo de um estudo, desse estudo que eu fiz sobre a vida de Teresinha, porque essas coisas, de certeza, a nós que queremos crescer espiritualmente, podem, sem dúvida, nos ajudar, assim seja. Vamos então agora professar a nossa fé na palavra de Deus, rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor nosso Deus, que convida todos os homens para o banquete das núpcias do seu Filho, dizendo juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos ministros da Igreja, para que nunca se cansem de convidar todos os homens a tornar parte do banquete do Cordeiro, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos governantes, para que sejam servidores dos cidadãos e se preocupem, sobretudo, com os mais pobres, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que sofrem, para que sintam, pela nossa solidariedade, o amor do nosso Senhor, que os convida a participar do seu banquete, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, para que saibamos revelar nos gestos e palavras o rosto de Jesus, os que procuram, rezemos. Senhor nosso Deus, que nos convidais a subir o Monte Santo, enxugai as lágrimas de todos os rostos e fazei desaparecer da terra inteira a violência e a miséria que destrói. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. O nosso canto das ofertas será o número 14 do folheto da Santa Missa. O coração do homem que quer libertação encontra sua resposta na evangelização. Quer evangelizar, é a todos contar, Deus nos ama com amor de Pai, e dando o próprio Filho, no Espírito os homens atrai. É dizer que em Jesus somos todos irmãos, salvação tem começo aqui, mas só na eternidade se deve concluir. O coração do homem que quer libertação encontra sua resposta na evangelização. Para evangelizar não nos basta pregar, a missão ainda é bem maior. Fazer pessoas, povos, mudar todo o seu interior.
ajudados por Deus, converter corações, renovar formas de viver, modificar critérios e os ideais rever. O coração do homem que quer libertação encontra sua resposta na evangelização. O coração do homem que quer libertação encontra sua resposta na evangelização. Quer evangelizar, é a todos contar, Deus nos ama com amor de Pai, e dando o próprio Filho, no Espírito os homens atrai. É dizer que em Jesus somos todos irmãos, salvação tem começo aqui, mas só na eternidade se deve concluir. O coração do homem que quer libertação encontra sua resposta na evangelização. Ora, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos seguir a oração de número 16, oferecendo a Deus todos os nossos sacrifícios de cada dia, todos. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho e nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, esteando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, o partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isto é mistério da fé. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos oferecer-vos este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito proteger vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. guiamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, a Dom Orani, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos os que chamaste para a outra vida na vossa amizade, de modo especial Niro Alberto Alves da Silva, Gilberto e Cleire Nogueira Divino, e o São Manuel, e todos os marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou e nos una a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai que está no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Rezemos pela paz no mundo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Meus irmãos, saudamos uns aos outros com a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Vamos preparar-nos para a comunhão. Lembrar o evangelho de hoje. Muitos foram convidados para participar dessa comunhão, desta ceia, e não quiseram ouvir. Tiveram outras coisas a fazer, dispensaram, na verdade, da ceia do Senhor. Nós que estamos aqui, fomos convidados e aceitamos o convite do Senhor, vamos participar. Como vimos, Ele quer ter-nos à sua volta, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos dar forças novas, porque Ele nos quer ver bem e felizes. Então vamos comungar, sempre dizendo: Senhor, não sou digno, mas como Ele tem um coração grande e nos acolhe com esse carinho todo, nós vamos, sem dúvida, comungar de uma maneira muito amorosa e apenas manifestar para Ele a nossa gratidão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade,
nele enfim achei radiante minha vocação, amor. Que loucura não fizeste, vindo ao mundo nos salvar, e depois que tu morreste, ficas vivo neste altar. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente oração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mas importante. Nele enfim achei radiante minha vocação, amor. Os teus santos compreenderam teu amor sem dimensão, e loucuras cometeram em sua própria vocação. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente oração, ó meu Senhor. Ele nasce a caridade, dom maior, mas importante. Nele enfim achei radiante minha vocação, amor. Sou pequeno igual criança, cheio de limitações, mas é grande a esperança. Sinto muitas vocações. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente oração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele enfim achei radiante minha vocação, amor. O amor, o amor. Alma de Cristo, corpo de Cristo, sangue de Cristo, água do lado de Cristo, paixão de Cristo, ó bom Jesus, dente de vossas chagas, não permitais do espírito maligno na hora da morte, e mandai-me ir para vós,
para com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa oração final. Então, nossa oração final aqui é a de número 21, todos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vivência. Voltemos para os nossos lares com a certeza de que Deus sonda os corações, conhece as consciências e fortalece as atitudes de concórdia e solidariedade. Amemos a Deus e ao próximo. Vivamos intensamente o espírito missionário. Bem, lembre que tem cantina funcionando. Amanhã, segunda-feira, terça, e depois missa às 18 horas. Mais alguma notícia aí? Grupo de oração de sexta-feira, terça-feira. Grupo de oração às 19h30. Tá certo? Muito bem. Agora, com a festa da Aparecida, vocês verificaram que alguns evangélicos andaram colocando aí na internet, sobretudo, põe a imagem da Aparecida e diz assim: esta não é minha mãe, certo? E são tão bobos que pensam que eu vou achar que uma figura que é minha mãe, certo? Mesmo que, ela é minha mãe, certo? É a minha mãe, ela é mãe de Jesus. Mãe de Jesus. E mãe de Jesus passa a ser minha mãe, porque Jesus diz, João: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Todos nós temos um prazer de ser considerados filhos da mãe de Jesus. Mas não é esta imagem que está aqui. Ela representa a Virgem de Nazaré, da qual nasceu Jesus. Mas, perguntando lá embaixo, na cidade, aos intelectuais e às intelectuonas, não é? E assim, qual é a diferença entre essa imagem, Fátima e Aparecida? Uma mocinha me disse, são duas pessoas, uma é Fátima, Nossa Senhora de Fátima, outra é Nossa Senhora Aparecida. Não, minha filha, é a mesma. São duas imagens, duas figuras, duas representações, mas é a mesma. Ora, se os católicos confundem, dizendo que são duas, imagina quem não é católico. Até acha que a nossa mãe é uma imagem. Não tem nada a ver, gente. Nós não somos tão complicados. Outro dizia assim para mim, respondia para mim: padre, por que o senhor, sendo padre, não pede a Deus diretamente? Você pode falar com Deus diretamente. E eu respondi: tudo bem, eu posso falar a Deus diretamente, mas eu gosto mais de falar a Deus através de Nossa Senhora. Será que ele... mas ele não vai gostar. Deus não vai gostar de eu pedir para ele através de Nossa Senhora. Digo assim: cara, olha uma coisa, você tem mãe? Não, já morreu. Então veja uma coisa, qual seria a sua alegria de você poder receber muitos pedidos através da sua mãe viva? Você não gostaria? Você não ficaria feliz de poder hoje receber muitos pedidos de sua mãe sendo viva? Você iria dizer não a algum deles só por chegar através da sua mãe? A honra de você tê-la, precisa uma honra atender a mãe viva. Eu não tinha pensado nisso. Pois bem,
Deus fica muito feliz, Cristo então nesse fala, de ver que os nossos pedidos cheguem através da mãe dele, porque ele vai ser feliz de atender como atendeu no primeiro milagre dele lá em Canaã. Enfim, gente, será que o pessoal não raciocina? Será que só tem bobo, na verdade, aproveitando uma rede mundial para confundir as pessoas? Será que os católicos também não estão preparados para se defenderem? Enfim, há perguntas que a gente tem que ter uma resposta para elas, e tem que ter resposta do nosso dia a dia, da nossa vida. Hoje no Arouca mesmo, um senhor muito importante estava sentado perto de mim e lhe confidenciou: padre, aquele cara que está lá não presta, mas vai à missa todo domingo, certo? E assim, e tal, mas você é pior do que ele ou melhor do que ele? Não, eu sou muito melhor do que ele e só vou à missa uma vez ou outra. E eu assim, cara, você já reparou, se esse homem não fosse à igreja, o que é que seria de você? Se ele ainda à igreja todo domingo, ainda ele o considera ruim, se ele não viesse à igreja, meu filho, ninguém o aturava. Dizer assim, puxa, que você me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Então pense, já está na hora de pensar. A gente que vem à igreja, na verdade, nós somos muito melhores do que se não viéssemos, porque Deus está conosco, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos orienta, Deus nos dá força. Isso tudo são graças de Deus. Então, gente, não se deixem levar por conversas daqueles que não raciocinam, mesmo católicos que não raciocinem. Evangélicos tem muita gente boa, mas tem alguns que são pagos exatamente para atacar os católicos. Esses aí defendam-se, porque eles atacam, mas atacam mesmo, com todas as pedras. Então, Nossa Senhora Aparecida é uma imagem aparecida lá no Rio Paraíba, uma imagem que algum português deve ter trazido lá de Portugal, porque ela é Nossa Senhora da Conceição, a imagem é Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e ali ele, não sei porquê, partiu sem imagem, e os pescadores encontraram um pedaço de uma vez e miraculosamente, naquela confusão toda, encontraram a segunda parte para formar a mesma imagem, porque Nossa Senhora estava querendo, através da imagem, dizer: eu estou com vocês, eu estou presente. Há 300 anos que a devoção a Nossa Senhora, usando a imagem de Nossa Senhora da Conceição, está crescendo no Brasil, e por isso também cada vez mais nós estamos sendo abençoados. Nossa Senhora de Fátima apareceu há 100 anos atrás de uma outra maneira, para pedir: rezem pelo fim da guerra. A guerra acabou em outubro e ela não apareceu mais, mas o intento dela foi cumprido. Só que ela nos pediu: continue rezando, porque para evitar que uma guerra maior apareça. Então temos que rezar, que a guerra já está aí, à nossa volta. Vamos intensificar para obtermos um Brasil de mais paz, acabar com essa guerrinha, essa confusão, que ninguém sabe onde é que está o inimigo. Tudo bem, precisamos continuar rezando, e é isso que nós fazemos. Então, para vocês, caríssimos amigos que nos acompanharam nesta missa, que Deus esteja sempre com aquela mãozinha sobre a cabeça de cada um, protegendo, que as forças dele jamais desfaltem, e que Nossa Senhora, com o nome de Aparecida, o nome de outro nome qualquer, tem um padre no Rio Grande do Sul que já arrumou 2.542 imagens de Nossa Senhora. Quer dizer, ela tem tantos nomes assim, você vê, mas qualquer que seja o nome, que ela, como mãe, ampare cada um de vocês, assim seja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe para todos uma boa semana. Graças a Deus.
O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas. Eis que sou o princípio e o fim. Lhe darei água da vida, aquele que vier a mim. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, e não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, e não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas. Eis que sou princípio e fim. Te darei a água da vida, aquele que vier a mim. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, e não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, e não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor teu Deus enxugará. O Senhor teu Deus enxugará. O Senhor teu Deus enxugará. O Senhor teu Deus enxugará.